educativas em estratégias definidas que levem a transformações concretas dos espaços em que nós intervimos. Então, um exemplo desse é, por exemplo, nós nunca conseguimos avançar muito na questão do analfabetismo, da superação do analfabetismo, nós nunca conseguimos avançar muito no IDEB na região, o nosso IDEB não é bom, nós nunca conseguimos ter uma escola pública de qualidade na região, e mesmo depois de tantos anos de ensino, que a UNEB já formou várias turmas em matemática, em pedagogia, agora já formou em biologia. Eu estou falando só a UNEB como exemplo, porque é meu campo de atuação, né? E então a gente sempre lutou nesse sentido. Já promovemos muitos seminários, muitos debates, a universidade que nós temos, a universidade que nós queremos, e os avanços não têm sido relativos, mas não o suficiente para alterar um quadro de uma universidade capaz de transformar uma realidade e de ser uma interventora competente, né, nessa operacionalização. Então, movimento sempre há. Nós vamos sempre encontrar, vocês têm sempre também aqui no IFE, devem ter, né, todo um movimento, iniciativas, cursos, seminários, debates, congressos, projetos político-pedagógicos, mas existem certas questões que ainda não conseguimos superar na construção de um ensino, de uma docência, de uma aprendizagem, de uma docência capaz de nos deixar mais tranquilos quanto ao papel real da educação na intervenção social. Acho que isso é uma coisa que está sendo construída ainda e espero que a gente consiga chegar lá. Você já pensou em desistir em algum momento da sua carreira? Quando? Não. Ensinar uma cachaça, a gente nunca desiste. A gente nunca desiste. E quando entra nisso, a gente não quer sair nunca mais. E a gente termina apenas aprendendo a fazer essa história, né? Isso é bom e isso é ruim, porque acostuma a gente a muita coisa, mas também nos impede de fazer outras coisas. Isso é bom também para o ensino, né? Então é ruim e é bom ao mesmo tempo. Nunca pensei em desistir, mesmo com salários baixos, mesmo tendo propostas, né, ou tentativas de ir para salários bem maiores, mas quando eu pensava em enfrentar uma burocracia, uma mesa, um paradeiro, numa instituição fechada, e aí eu desistia, porque na verdade o ensino, essa maleabilidade que você tem de ir e vir, de não estar muito preso a espaços, a horas, em que você tem uma flutuação muito grande de intervenções com alunos fora da escola, dentro da escola, na sociedade, isso cria em você uma mística da qual você não foge. Então, ser professor, você vai ver que vocês mesmos, né, que já ensinam ou que vão ensinar, vocês vão reclamar o tempo inteiro de salários baixos, de secretarias ruins, de direções que não servem, mas vocês não saem. Vocês não saem, vocês ficam ali sofrendo o tempo inteiro, mas não é só porque vocês não possam ir em frente, vocês podem ir, mas vocês não vão, porque, queira ou não, aquela discussão de que ser professor é um sacerdócio, a gente tenta desmistificar, não é isso, é uma profissão, mas no fundo a coisa está lá dentro, é cultural, e você termina sendo um sacerdócio, se sacrificando vítimas o tempo inteiro no processo, e você não sai, não desiste, não tem quem leve você a desistir. E quando você se aposenta, você fica doido para retornar. Existe um momento assim de enorme satisfação do qual você se recorda com muito carinho? Ah, sim, momentos quando você encontra, quando você percebe um brilho no olho de um aluno, em que aquele percebeu uma coisa que não percebia antes. Não tem maior alegria do que isso. E os melhores momentos de professor foi quando eu percebi que um aluno sacou uma coisa que antes ele não tinha sacado. E ele, como se ele tivesse tomado no ar uma coisa que ele procurava, ele conseguiu encontrar uma chave. Esses foram os momentos interessantíssimos, né, da docência. Eu me senti regiamente recompensado, né, e aí de uma forma romântica, e o agradecimento do aluno. O aluno sempre demonstra, né, esse carinho por a gente ter ajudado o aluno a avançar nisso. E por isso que tem um filme que não sai nunca da minha cabeça, que é O Mestre com Carinho. É um filme meio idílico, norte-americano, com Sidney Poitier, mas que diz muito dessa coisa, né? Quer dizer, você consegue tocar em pessoas, você consegue tocar em estruturas pessoais, sociais, e há momentos em que esse reconhecimento ocorre, e você se sente como um ator que está ali junto, ajudando
nesse tomar as coisas na mão. E não há nada mais bonito, mais compensador no ensino do que esses momentos. O brilho do olhar de um aluno, é isto, era isso que eu queria, isso que eu descobri, era isso que eu ainda não tinha descoberto. Então são esses momentos raros, mas belíssimos, que valem toda uma vida de docência. Existe um momento de qual se sentiu impotente, frustrado, realmente não poder ajudar o aluno? Sim. Esse momento, eu experimentei mais como orientador de monografias, de trabalho de conclusão de curso, de dissertações de mestrado até de doutorado. É porque é aquele momento em que você, como orientador, você vai com o aluno até certo ponto. E tem aquele aluno que é muito frágil, e você até se comove com ele, porque ele quer avançar, mas ele não pode. Ele não tem uma bagagem que permita que ele avance. Ele é vítima de uma escola pública que não o preparou bem, de uma universidade que não foi compensatória, que não ajudou a avançar, e até me comovo quando falo disso. Aí eu me lembro dos meus alunos, que eu peguei na mão, mas eles não chegaram lá. Eles não conseguiram escrever um texto. Eles não conseguiram expressar um pensamento. Eles não conseguiram construir um arrazoado. Eles não conseguiram responder academicamente a uma exigência da instituição. E aí eu me senti muito incapaz, porque a gente vai tem aluno que você diz assim, pode ser por ali, quando você vê ele já foi, ele já está voltando. Mas tem aluno que você pega na mão, você tem carinho, você diz, olha, vamos por aqui, veja isto, avance aqui. Ele não vai, ele não sai do lugar, ele olha para você como se estivesse derrotado, e você se sente derrotado junto. Mas naquela hora não é o aluno que é reprovado, ou que é derrotado, ou que eu digo assim, você não pode ir para a banca, porque essa banca vai lhe reprovar. Porque naquele momento é toda uma instituição que é avaliada, e o aluno é punido porque a escola foi incapaz, porque a escola que ele passou foi incapaz, não o alfabetizou direito, não o tornou competente, ele não passou por uma escola de qualidade. A universidade driblou isso o tempo todo, o enganou o tempo todo. Ele chega ao final de um curso e ele não consegue, às vezes, concluir esse curso num trabalho lógico, acadêmico. Não, essa foi a minha frustração. Essa foi a minha maior frustração como professor. Foi você ter diante de si um aluno que não avançou. Que não avançou de jeito nenhum. Aí você até às vezes tem até a tentação e a antiética, a atitude antiética até de aceitar que ele traga um trabalho que a gente sabe que ele não fez, que alguém tentou fazer com ele e tal, mas depois eu digo, não adianta, você não vai conseguir defender isso numa banca, porque isso não é seu, isso não nasceu de suas mãos, isso não nasceu da sua mente, isso não nasceu da sua experiência, da sua reflexão acadêmica. Então, eu acho que essa foi uma derrota. E eu acho que a universidade tem que rever isso. Ela tem que rever. Ela tem que tomar nas mãos esses filhos do nada que ela criou, que ela alimentou e que frustrou muita gente, né, que chega a um momento de culminância num curso e ela não pode chegar até a concluir esse curso de forma competente. Então eu acho que esse foi o momento da minha maior derrota como professor universitário. O salto de qualidade que falta à universidade seria aliar a teoria à prática? Olha, mas isso não se faz no passe de mágica. Em tese poderia até ser isso que você está colocando aí. Mas esse salto de qualidade significaria uma rediscussão, primeiro, do papel da universidade na sociedade, né? De quem está produzindo conteúdos e como está produzindo, quem tá fazendo academia.
Isso é um salto de qualidade. Isso tem que discutir no salto de qualidade. Infelizmente, nós temos uma tendência na universidade a criar quistos, né, grupos de pessoas que se tornam donas do saber, se formam em grupos de estudo e se tornam senhores de saberes que ele, por exemplo, se formou como mestre, como doutor, com dinheiro público, mas ele desconhece isso, coloca o sapato alto e ele não consegue socializar isso, nem colocar isso a serviço da universidade num processo de transformação em direção à qualidade. Então eu creio que a universidade, o grande problema do salto de qualidade está nisso aí, na má distribuição do saber que é construído dentro da própria universidade. Então, quando você começa a ensinar e você tem um curso de especialização, você está fazendo um mestrado, você tem uma tendência a socializar mais esses saberes que você está descobrindo e construindo com seus alunos na universidade. Mas quando você se torna mestre, quando você se torna doutor, pós-doutor, infelizmente a tendência é você se isolar, você guardar saberes, e numa relação de poder, você não passar tudo o que pode passar, nem você é capaz, nem você se interessa em socializar isso aí de forma que todos os espaços da universidade usufruam desse saber que você conquistou. Então tem muito aquela história de eu sou doutor, você reserva aquele saber para momentos excelentes de pesquisa em publicações suas ou em apresentações públicas suas, e você muitas vezes é incapaz de tornar esse saber mais palatável ou socializar mesmo com os alunos ou com a universidade para que essa educação se torne realmente de qualidade. Então eu diria que nós continuamos com esse fosso. Você tem o aluno ansioso por aprender, ele não perde seminário, ele não perde palestra, ele anota tudo, ele pesquisa, ele vai em busca, e você tem doutores que se fecham nos seus doutorados, né, mestres que se fecham nos seus mestrados, que se pavoneiam e não conseguem dentro da universidade articular a socialização desses saberes de forma concreta, quer como estratégias, metodologias, quer como reflexões, conteúdos, novas descobertas, etc. Então nós estamos sempre guardando as descobertas para o próximo seminário em que eu vou apresentar como conferencista. Nós estamos sempre guardando aquilo que eu estou descobrindo, que eu estou percebendo, para o próximo artigo que eu vou escrever para uma revista científica. Eu estou guardando isso aqui para que eu possa um dia me projetar num próximo concurso como doutor por excelência, num concurso do qual eu participo. Eu acho que Foucault colocou muito bem isso. Michel Foucault, ele colocou muito bem essa questão das relações de poder e de saber, e como o poder ele é capilar e ele termina entrando nas relações de saber. Isso faz com que, embora o saber esteja presente, né, de uma forma difusa, há quistos, há espaços de concentração de poder, né, que é usado como moeda de troca em toda a sociedade e em todos os espaços universitários. Isso faz com que isso contribua para que haja essa falta de qualidade. Você pode ficar a vida inteira discutindo teoria e prática, como é que essas coisas que a gente discute na sala de aula podem chegar a ser mais concretas em estratégias, intervenções na realidade, mas no fundo tem muito saber que não chega. Aqueles saberes que são a chave, né, capaz de transformar uma realidade, os saberes que podem ser o clique para levar a uma nova realidade social, política, econômica ou educacional, esse não chega. Esse é guardado a 7 chaves pelo dono do saber, que vai usar isso como moeda de troca, né, como dono do saber. Então eu creio que é preciso rediscutir também essa história da universidade estar liberando professores para fazer mestrado, para fazer doutorado, para se aperfeiçoar, e quando eles chegam ninguém avalia o que é que eles estão trazendo, nem como eles estão fazendo isso circular. Então muitos até vão para outras universidades maiores, ou em grandes centros, né, em busca de melhores salários, melhores espaços, e esquecem que tem um compromisso com a instituição que o liberou e com o dinheiro público que financiou o seu estudo, o seu aperfeiçoamento. Acontece isso. E muitos que retornam, eles se encastelam nos saberes que eles adquirem, eles não conseguem fazer isso circular
de forma interessante no próprio ambiente universitário. É preciso cobrar mais desse pessoal que se especializa, que se torna mestre, que se torna doutor, e questionar, porque nós temos, na Bonfim, por exemplo, atualmente temos mestres, muitos doutores, e porque a qualidade ainda não é o que nós pensamos, quer na intervenção social, né, na extensão e na intervenção social, quer dentro da própria universidade. Então, porque a questão do poder e o saber caminham muito juntos, e há espaços de limitação dessa socialização do saber, forçados pela experiência de poder. Então, eu acho que cabe à universidade discutir isso em algum momento. Discutir, imprensar os doutores, imprensar os mestres. Nós não nos interessa ter pessoas com galardões, mas que não façam disso